O que motivou as grandes navegações foi uma série de fatores convergentes, a começar pela derrota final do Império Bizantino em 1453, que controlava as rotas comerciais que traziam produtos orientais para a Europa. Ou seja, tratava-se das especiarias. Ao mesmo tempo, os europeus já estavam desenvolvendo a indústria marítima da época, o que hora ou outra resultaria nas grandes navegações. Os portugueses foram os primeiros europeus a se lançar ao mar no período das grandes navegações marítimas, nos séculos XV e XVI. O primeiro motivo que levou os portugueses ao empreendimento das grandes navegações foi a progressiva participação lusitana no comércio europeu no século XV, em razão da ascensão de uma burguesia enriquecida que investiu nas grandes navegações no intuito de comercializar com diferentes partes do mundo. A centralização monárquica portuguesa aconteceu ainda no século XIV com a Revolução de Aves. Portugal foi considerado o primeiro reino europeu unificado, ou seja, foi o primeiro Estado nacional da história da Europa. Além do fato da unificação portuguesa, a Revolução de Aves consolidou na força da burguesia mercantil. Os principais instrumentos de navegação utilizados na época das grandes navegações foram a bússola, o sextante, a sonda, o astrolábio, a luneta, a esfera armilar e o quadrante. Entre as ferramentas usadas ao longo da história pelos pilotos náuticos são cartas náuticas, que são os planos ou mapas à escala das áreas em que o navio navega, regras paralelas, usadas para desenhar linhas paralelas no gráfico, bússola magnética para determinar o rumo do magnético, sonda para determinar a profundidade e natureza do fundo, astrolábio usado para medir a altura das estrelas acima do horizonte, e quadrante, usado para medir a altura de uma estrela no horizonte. Técnicas. Entre as várias técnicas, como prestar atenção na posição dos astros, utilização do portulano e outros, a que mais se destaca é a técnica de cabotagem, que é a navegação que se faz na costa ou entre cabos. Novo mundo dos nomes dados ao hemisfério ocidental, mais especificamente ao continente americano. O termo tem suas origens nos finais do século XV, em razão da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Por sua vez, a Oceania, descoberta alguns séculos depois, foi conhecida como Novíssimo Mundo. Inicialmente era algo no geral tranquilo, mesmo com medo dos nativos de nunca terem visto pessoas vestidas daquele jeito, falando daquela forma e com tantos equipamentos, mas ao longo do tempo se tornou algo ruim. Consequências das grandes navegações. Mudança no eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, gigantesco crescimento no comércio internacional com o aumento da circulação de mercadorias, do volume de trocas, etc. Expansão dos mercados com a formação de uma rede de comércio em escala mundial, integrando a economia europeia como um dos continentes. Afluxo de riquezas, metais preciosos e novos produtos para a Europa, provenientes do comércio e da exploração colonial. Formação de impérios coloniais, onde foram implantadas estruturas econômicas e sociais, voltadas para atender aos interesses e necessidades do capitalismo nascente nas metrópoles europeias. Acúmulo de capitais nas mãos da burguesia europeia, fortalecimento das monarquias nacionais, estados modernos absolutistas e início de um processo de infusão da cultura europeia e do cristianismo.